Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com saúde, com disposição, para que a gente possa fazer com mais alegria, com mais entusiasmo a nossa caminhada por este mundo. No Evangelho de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre a justiça, né? Essa justiça que tanto a gente pede, tanto a gente vê essas situações que acontecem no nosso mundo, onde nós vemos pessoas sendo injustiçadas, por que tanta aflição? E a nossa base para essa conversa é no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, nos itens 3 a 10. Então, nós já vamos começar com a seguinte reflexão, onde Allan Kardec, através dos bons espíritos, nos dizem que Jesus promete àqueles que procuram a justiça, aqueles que são aflitos por justiça, né, na terra, que somente muitos ainda só vão ter essa justiça numa vida futura, pois com certeza esses ensinamentos, que são ensinamentos morais que Jesus nos coloca, às vezes não podem ser cumpridos nesta vida. Parece uma coisa estranha, né? Mas, puxa vida, as pessoas sofrem injustiças aqui, só pode ser cumprido numa vida futura, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele vai nos dar essa resposta, que as contrariedades de uma vida têm causa, e uma vez que essa causa é justa, é porque Deus é justo, e essas contrariedades têm a sua causa numa vida presente ou nas vidas anteriores. Então, quando a gente às vezes sofre alguma injustiça, e às vezes uma injustiça um pouco maior do que a gente acha que está passando, nós temos que fazer uma análise mais profunda sobre essas questões. O que eu fiz nesta vida para sofrer essas injustiças? Se eu não conseguir encontrar nada em relação a isso, possivelmente ela deve ter alguma causa numa vida anterior. É por isso que a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, ele nos coloca uma condição muito importante, de que ninguém foge daquilo que está devendo. Ninguém foge da justiça divina, né? A gente pode até deixar de passar nesta vida, né, exatamente essas questões, mas lá na frente, obviamente, nós vamos ter que saná-las de qualquer forma. Por isso que Jesus nos cita que nós não vamos deixar de pagar nenhum último centimo, nenhum último centavo, independente se nós estamos nesta ou em outras vidas, porque tudo é uma consequência. Nós temos que entender, meus caríssimos e minhas caríssimas, que a nossa vida é contínua, né? Hoje nós estamos aqui nesse corpo físico, amanhã, né, e a gente sempre espera bastante que seja bem mais do que amanhã, nós vamos ter que deixar esse corpo físico e continuaremos a nossa vida, que esta é a vida realmente, no mundo espiritual. Então muitas pessoas fazem nesta vida achando que vamos deixar para lá, né? Vamos aproveitar o tempo que a gente tem, independente do que eu faça ou não faça, né? Eu vou morrer mesmo. O que a gente ouve muitas vezes as pessoas falar isso, elas não estão entendendo de que nós vamos levar para para a vida, para as próximas vidas ou para o mundo espiritual, aquilo que nós plantamos aqui. Por isso que, mais uma vez, o ensinamento de Jesus ele é muito categórico. Tudo que a gente planta, a gente vai colher, independente do que a gente plantar. Se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Se plantamos injustiças, vamos colher injustiças, por mais vantajosos que nós estejamos levando neste mundo, neste período. Nessa sequência, ele vai dizer que os seres humanos, né, caem por causa da sua própria culpa, pelo desleixo, imprevidência, orgulho, ambição, desânimo, desordem, má conduta e por não se limitar aos seus desejos. Não tem alguma coisa aí nessa relação a qual os bons espíritos aqui nos dizem, através de Allan Kardec,
que está acontecendo neste mundo, olha, por que os seres humanos estão caindo? E nós estamos vendo que a justiça agora divina, parece que ela está mais acelerada, né? Aquilo que você está fazendo aqui, as pessoas estão praticamente sanando aqui. Ora, olha só essa frase como ela é interessante. Os seres humanos caem por causa da sua própria culpa. Por quê? Por serem desleixados. Quer dizer, não se cuidarem uns dos outros e não se cuidar de si próprio pela sua imprevidência. Quantas coisas imprevidentes nós fazemos, né, para o nosso orgulho. Somos muito orgulhosos, somos muito egoístas. Por mais que você possa dizer, não, mas eu não sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, eu sou uma pessoa que gosta de participar, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar. Nós entendemos isso aí, né? Mas veja se até no fazer o bem você não está sendo egoísta, né? Pela nossa ambição. Não é errado ter ambição, todos nós temos que ser ambiciosos. Ambiciosos em no que sentido? De nos melhorarmos cada dia mais, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida espiritual, e isso é muito bom. A questão lógica é que muitas vezes a nossa ambição precede a utilidade da própria ambição. Ou seja, nós nos sentimos melhores do que os outros quando nós temos mais conhecimento, nós nos sentimos superiores aos outros porque nós aprendemos, porque nós estudamos, porque nós fazemos isso e porque nós fazemos aquilo, né? Essa é a ambição desvairada, a ambição que não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, quantas pessoas mudam os seus princípios religiosos e acham que os princípios religiosos anteriores a ela, né, são menores, as pessoas são menores do que ela. Isso né, demasiadamente, né, a ambição está sendo sobreposta à utilidade da própria ambição. Ele vai dizer assim do nosso desânimo. Quantas vezes nós nos desanimamos? Puxa vida, melhor deixa para lá, eu não vou me esforçar a fazer isso. Para quê? Né? Sei lá, deixa o mundo correr, deixa as coisas... Não, né? Nós não podemos desanimar, né? Pelo contrário, nós temos que nos manter firmes, fazermos o possível para que as coisas melhorem, e não só para nós, mas para as outras pessoas também, né? A desordem, porque a desanimação, a pessoa desanimada, as coisas que vão desanimando, criam uma determinada desordem. E criando essa determinada desordem, criam essa má conduta, né? E essa má conduta pode levar pessoas a quererem cada vez mais, passando por cima dos outros, né? E muitas vezes, né, acabando por coisas mais sérias. Por quê? Porque não se limitam ao seu desejo, né? Desentendimentos, né? Ele vai dizer aqui, disputas desrespeitosas, né? Enfermidades e doenças resultam na imprevidência e excessos de toda a ordem. Porque nós ainda estamos sofrendo, né, e passando por determinadas situações como a doença, como tanto elas físicas quanto elas psicológicas. Tudo isso por causa da nossa desordem, pela nossa falta de fé, a nós acharmos que temos que fazer isso, que temos que fazer aquilo, esqueça os outros, o importante sou eu. Não, pelo contrário. E aí ele vai fazer uma pergunta: a quem culpar por todas essas aflições, senão a nós mesmos? Né? Os males formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem evitará quando trabalhar para o aperfeiçoamento moral e intelectual. Então o trabalho do aperfeiçoamento moral e intelectual, né, vai acabar com essas contrariedades, vai fazer com que nós nos melhoremos, com que nós estejamos cada vez melhores na nossa caminhada para a nossa perfeição. Porque cada um tem o que merece, ele vai dizer nesse capítulo 5, sem prejuízo do que lhe está reservado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. Então cada um de nós vamos ter aquilo que nós merecemos, sem prejuízo, né, do que nos está reservado, né? Não, cada um vai fazer. Então por que não fazermos as coisas boas, não fazermos o bem, né? Porque o ser humano não deve esquecer nunca de que está no mundo inferior, a qual está preso a vida, às suas imperfeições. Então, quando nós entendermos tudo isso, quando nós praticarmos tudo isso, quando nós mudarmos a nossa atitude, a nossa condição, nós teremos um mundo melhor, e este mundo melhor, com certeza,
vai fazer com que nós estejamos a nossa perfeição e a perfeição das outras pessoas. Então essa é a nossa mensagem do Evangelho de hoje. Na sequência nós pedimos a você, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, que vai ser feito o trabalho de passe à distância, né, o trabalho de radiação à distância. Então se posicione sentado na sua poltrona, na sua cadeira, põe as mãos no seu joelho, feche os olhos enquanto vai passando esse período de música, vai meditando, né, vai pensando no Mestre Jesus, deixa um copo de água reservado ao seu lado, né, para que a irradiação possa atingir a sua finalidade. Tenha muita paz, muita prosperidade e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus nos der o aval da nossa presença.